Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 5 da carta aos Efésios, penúltimo capítulo, penúltimo dia da semana. Então é isso, vamos que vamos, estamos avançando. Esse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. E hoje, então, vamos finalizar a semana, finalizando Efésios também. E já começamos no as próximas cartas, são cartas bem curtas, como a gente está vendo. Então, muito em breve acabaremos. Já passamos por tudo isso, só falta isso. Que o Senhor continue nos dando graça, liberando do seu Espírito e nos conduzindo por esse lugar de entendimento a respeito da palavra dele, de ver como todas as coisas que às vezes nós ouvimos em púlpitos, né, ou coisas corriqueiras do dia a dia que a gente vê crente falando, que às vezes a gente acha que não tem uma base bíblica, a gente vai ver que sim, né? Por várias vezes eu ficava assim, essa pessoa tá falando isso, mas tipo, é um princípio bom, mas será que tá na Bíblia? E sim, né? E aí, várias vezes aqui eu tenho visto que sim, que é um princípio, são princípios tirados da Bíblia. Então, as pessoas às vezes estão falando coisas e eu não gosto de ficar julgando ninguém assim. Claro, eu gosto que seja a verdade, que seja pautado por aquilo que o Senhor nos fala. Então, é isso. Então vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura do nosso capítulo 5 de Carta aos Efésios. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela oportunidade, Deus, de levantar, de ver o dia bonito que o Senhor fez, por todas as coisas. Agradecemos pela Tua palavra, ministramos ela em cada coração ferido, quebrantado. Em nome de Jesus, que tudo aquilo, Deus, que o diabo tentou roubar, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer através desses vídeos. Colocamos diante de Ti, Deus, coloco diante de Ti a minha vida, a minha boca, as minhas palavras, que não sejam minhas, mas que sejam Tuas, que o Senhor conduza tudo e que o Senhor alcance quem o Senhor quiser alcançar. Abençoa. Nós oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bora, vai dizer assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus, fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz.
E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém ordena o seu próprio corpo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Entramos aqui em algumas palavras sobre marido e mulher. Não sei se eu vou concentrar hoje, né, nossa reflexão de hoje aqui nessa parte. Primeiro eu quero falar um pouco da primeira parte, sobre, né, continuando ali, mas essa daqui tem outras em outros capítulos, então vamos ver como é que o Senhor nos conduz aqui. Mas eu gostaria de começar falando sobre essa questão da pureza de vida, sobre essa questão. Ontem a gente começou a falar um pouquinho sobre sobre a maneira de viver do cristão, né? Sobre a raiva, sobre a mentira, E hoje nesse capítulo, Paulo vai falar um pouco sobre as palavras indecentes, palavras indecorosas, palavras sujas, né? Palavrões, palavras de baixo calão, que mais? Às vezes até gíria, né? Quando a gíria é demais. Ontem eu dei um pouquinho, né? Contei um pouquinho ali de como Deus foi tirando a mentira, né? Do meu linguajar, das minhas palavras, da minha boca, dos meus pensamentos. E também quando eu era criança, adolescente. A gente já cresce num ambiente onde se fala muito, palavrão, muita gíria em especial, né? E aí eu vivia falando gíria, falava palavrão. Mas quando eu me converti, o Senhor também tirou essas coisas. E uma coisa que eu acho interessante quando Paulo fala aqui, é que em outras versões, aqui não tá desse jeito. Ele fala assim, não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas. Aqui fala, pois isso não convém a vocês. Em outras versões fala, tipo, no meio dos santos. Aí eu fiquei pensando, gente, imagina a gente sentado numa mesa com os amigos e cristãos e os anjos de Deus sentados juntamente conosco.
Se a gente tivesse consciência da presença deles, a gente falaria palavras baixas, né? Falaria palavrão, palavra de baixo calão. Não. Bom, e aí continua ali, e aqui Paulo vai falar um pouco sobre a igreja, né? Sobre essa questão de, quer ver? Pelo contrário, não participem de coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Como eu comecei aqui, quando eu falo, e aí eu vou partir aqui para essa parte de esposas e maridos, por quê? Porque hoje eu vejo a minha igreja e outras, enfim, a gente falando muito sobre família. Ah, porque a sua família é a coisa mais importante da terra, sabe? Preserva a sua família e é isso, e cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, e isso daí é a coisa mais importante que você veio fazer na terra. E eu comecei a questionar no meu coração, né? Eu comecei a trazer para a luz, trazer para a verdade. Foi o que eu falei. Tem coisa que a gente ouve e a gente pensa, gente, será que isso é Bíblia? Será que isso está de acordo com a Bíblia? Né? Porque aqui na Bíblia vai falar sobre cuidar de órfãos e viúvos, vai falar em especial do amor ao Evangelho, do amor a Deus. Paulo mesmo não foi não foi uma pessoa que teve, né, marido, mulher, não teve casamento, não teve filhos, e ele foi excelente, né, no cuidado com as coisas de Cristo. Então, às vezes, quando o foco é muito isso, quando me parece que é só isso, eu ficava trazendo as coisas para a luz. Claro que aqui não fala sobre isso, fala das coisas, né, dos ambientes. Às vezes um ambiente ali de negócio, de business, né? Tem coisa que é falada ali dentro de um escritório que não pode falar em público, falar na luz, trazer para perto da verdade, que a gente vai saber que é sujo, não é tão, né, conveniente assim. A mesma coisa, coisas que são faladas em gabinetes de políticos, né? Então, tudo isso é sobre isso, sobre essa imoralidade, sobre essas coisas vergonhosas. E aí, Paulo aqui vai falar sobre isso, vai falar assim, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Vai falar em algum momento sobre a imoralidade, que a imoralidade de jeito nenhum vai entrar no reino pessoas que têm alguma imoralidade, alguma indecência, alguma coisa assim, né? E aí vai falar também do modo certo de tratar, de como devem ser as suas palavras, carregadas sempre com hinos, salmos, né, com canções, e para isso a gente deve se encher. E aí as pessoas, né, até às vezes zombam assim um pouco. Nossa, Marina, você não ouve música secular, que não sei o quê. E assim, tem música secular que eu gosto, mas eu não coloco. Se tá passando, eu ouço. Não tem problema eu ouvir, a menos que eu saiba que a letra dela, se é uma letra em inglês, eu sempre vou lá na legenda para saber o que fala. Se é uma letra muito, muito, muito ruim, assim, né? Que não convém eu ficar cantando, eu largo para lá, eu nem ouço, eu evito. Mas se é uma coisa que eu acho de boa, então eu ouço, eu canto, eu não tenho problema sobre isso, mas eu evito colocar. Por quê? Porque eu quero que a minha mente e o meu coração se encham, né, de coisas boas, de hinos, de cantos, de salmos, para que assim eu possa derramar sobre a vida das pessoas sobre isso, né? E aí eu não vou entrar
nessa parte de esposas e maridos, porque o meu tempo já está se esgotando. E como eu disse, teremos outros capítulos, em especial em Colossenses, né? Em várias partes ali que a gente consegue abordar um pouco sobre isso. Apesar de que aqui eu não sei se eu falo. Porque aqui, e eu nem sei se eu ainda já tenho, né? Já consigo falar sobre isso. Porque aqui Paulo vai colocar, com essa eu vou tentar falar um pouquinho, porque talvez esse seja o capítulo mais diferentão que Paulo vai falar ali sobre esposas e maridos, sobre essa questão de não só trazer como se fosse, obedeça ao seu marido, seja submissa ao seu marido de qualquer forma, então amem suas esposas como se fosse só um amor. Não, aqui Paulo vai trazer para o conhecimento de Cristo. Aqui, olha só, vamos ler. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Gente, eu já enfrentei algumas coisas na igreja. Como vocês sabem, eu já falo aqui várias vezes, né? Eu não, eu sou líder, mas, eu não faço parte ali. Eu tenho 20 anos de ministério, sabe? E às vezes, e assim, deixa eu tentar usar as palavras certas. Porque, em muitas das vezes, gente, eu já pensei, cara, eu não dou certo na igreja, eu não tenho nada na igreja, o que mais? Ninguém aqui valoriza o que eu faço. E aí, hoje em dia, gente, a gente tem uma ruma de igreja. Do lado de onde eu moro, tem 2 igrejas. Do lado de onde eu trabalho, tem mais 10 igrejas. Se a gente começar a sair da igreja para ir procurar um lugar, o melhor lugar para a gente vai, né? A gente sempre vai. Eu vejo pessoas que saem da igreja para ir congregar em outro lugar porque naquele lugar não deu certo, não foi valorizado, não isso, não aquilo. Aí daqui a pouco ela tá mudando de igreja de novo, 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 não se encontra, ninguém ama, ninguém quer. Igreja, então por isso, é isso que Paulo traz aqui. Sabe, quando ele fala, e no final ele fala, eu entendo que quando você deixa seu pai e sua mãe e se une ao seu marido, isso daqui tem um pouco a ver com Cristo e a igreja. Mas eu não posso falar muito sobre isso, ele fala, né? E eu entendo que está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando de vocês. É um pouco sobre isso, sobre essa submissão. Então, para finalizar, qual o meu sentimento? Cara, sério, quando eu encontrei a igreja que eu congrego hoje, eu nem vou falar o nome dela agora, né? Quando eu encontrei a igreja, sabe, aquilo ali me desenvolveu. E eu encontrei uma família, eu encontrei um povo, sabe? E aquilo, eu já saí uma vez da igreja e fiquei um tempo fora e voltei. E hoje eu não tenho coragem de sair. Por quê? Porque eu falo, eu tô debaixo de uma família. Sabe, eu tô dentro de uma família. Por mais que, sabe, eu tenha várias questões contra, sabe? E é a mesma coisa. Paulo fala, mulheres, se colocam debaixo de assim, e isso vai formando até mesmo o meu coração em relação ao Senhor, sobre essa submissão. Sabe, a gente não começa a se sentir mal debaixo de uma submissão. A gente entende a mesma coisa aí, a igreja, sabe, é o marido, é o cabeça,
Ele vai falar: marido, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo, ele se deu pela sua esposa. E aí ele vai entrar aqui numa parte, meu tempo já se esgotou, vai falar, cara, ele alimenta, ele cuida do corpo, ele vai apresentar uma esposa perfeita, sem ruga. Então ele vai ter que te dar tudo, ele vai ter que te dar aqueles cremes maravilhosos. Ele vai ter que te dar uma vida boa para que você não precise se preocupar e ficar com aquelas rugas assim. Então é isso, meu tempo se esgotou. Se Deus quiser, a gente volta a falar mais sobre isso, com mais sabedoria. Talvez aqui hoje eu passei de uma maneira muito própria. Tomara que eu não ofenda. Deus abençoe. Tchau, tchau.